Olá, signo de Gêmeos, sejam bem-vindos para mais uma leitura intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Gêmeos. Geminiano, dá uma olhada aí nas redes vizinhas, né? Porque essa Lua nova em Gêmeos está trazendo uma energia boa, né, para o signo de Gêmeos, Sagitário, Virgem e o outro eu não me lembro, eu vi hoje rapidamente. Então dá uma olhada aí, às vezes tem alguma dica aí para você, tá bom? Eu sei que essa energia vai até o dia 5 de junho, ok? Olha lá, virginiano, ou geminiano, cartinha do oráculo das intenções, estratégia. O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação. Mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Então, Gêmeos, no final da leitura, já deixa seu caderno, seu lápis, para ativarmos um mantra, ok? Vamos lá? 3 cartinhas para Gêmeos. E se você chegou até aqui, queridos geminianos, no canal da Iluminar-se, não esquece de dar o seu joinha, comentar, compartilhar para que essa energia, essa mensagem chegue a mais geminianos, ok? Uma carta para Gêmeos, por favor. Lembrando que é uma leitura 5 de espadas para o mês de junho, ok, Gêmeos? Vocês que estão aniversariando aí, né? Opa! Temperança. Gêmeos, vocês andam sem paciência aí? Viraram 2, ó. O julgamento e o louco. Vou aceitar, tá bom? 3 arcanos maiores em Gêmeos. Fundo do deck, 8 de ouros. Os Gêmeos, a ideia aqui inicial, né, tá trazendo uma necessidade, sabe, de paciência, de calma. O que será, hein, Gêmeos? Olha só, né, de trabalhar, né, as habilidades, né, de desenvolver algo, né. Então, isso também requer paciência, né, requer equilíbrio, ok? Então, vamos lá, amores, desculpem. Tive que dar uma pausa aqui, que a minha filha estava me chamando. O 5 de espadas. Nós iniciamos aqui a sua leitura, Gêmeos, com esse 5 de espadas, né? O que esse 5 de espadas está querendo falar com você, né? Talvez você esteja aí no momento, né, de perdas, de desespero, né, que mais? De derrota, ou até mesmo de desonra, né? Tá vendo, ó? Ele sentadinho aqui, né? E o anjo ali, né, apontando o dedo, tal, e como se dissesse para ele, né, você perdeu, você fez errado, né? Você né, me desonrou, tal, né? Essa carta assim traz muito essa imagem, né? Energia de alguém que está sendo repreendido, né? Provavelmente, como nós estamos, né, com o Sol em Gêmeos, alguns geminianos aí estejam passando por isso porque estão no seu inferno astral, né? O inferno astral, ele é meio que um tempo de batalhas mesmo, né, Gêmeos? A gente não vê a hora, né, quando esse inferno astral acaba, né? Porque parece que tudo dá errado, né? A gente fica assim, né?
impotente, né? E ao mesmo tempo que se tem, né, aquela ansiedade, aquela vontade, né, de comemorar o aniversário, né, de ir para a próxima fase, né? Mas acho que aqui esse 5 de espadas também, ele traz assim também uma energia também assim, né, de que você está cansado, né, como se nadou e morreu na praia, certo? Então, pode ser que você tenha perdido aí o foco, pode ser que você esteja perdido até nos seus pensamentos, né, geminiano, a espada, né, ela rege mesmo o signo de Gêmeos, né, que a espada é o elemento ar, né, o elemento mental, o elemento da cabeça. Então, talvez, ô Gêmeos, será que você não se perdeu aí nos seus pensamentos? Será que você não tinha aí uns pensamentos bons, mas deixou eles soltos, né? Deixou eles soltos e agora você, né, está perdido, né? Está precisando resgatar isso aí? Porque assim, ó, Gêmeos, a carta da temperança, né? Então, a temperança aqui, ela veio como um obstáculo, tá? Então, ô Gêmeos, a esperança vem te dizer assim, ó, você precisa manter a fé, a perseverança, tá? E que principalmente ter paciência. O signo de Gêmeos, né, não é muito conhecido assim pela paciência, né? Vocês são muito rápidos, né? Até mesmo por conta do elemento de vocês. Então, o Gêmeos, será que não tá na hora aí de você sentar um pouquinho e cultivar, né, a paciência, a perseverança, né, e começar a entender, né, a fazer aí um trabalho mental, né, que tudo tem seu tempo, né, que algumas coisas realmente elas são rápidas, né, você pensa e você já consegue executar, mas outras não, né, outras têm um tempo de transformação. Estão vendo aqui, ó, ela transformando, né? Ela está passando o líquido da taça, né, de uma para outra, né? Então ela está fazendo aí uma alquimia, né? Ela está aí preparando algo, né? Mas isso também demanda tempo, né? Demanda paciência, demanda fé, né? Porque não se sabe se como é uma alquimia, né? Uma espécie de magia, né? Isso precisa mais de fé, né? Porque olha só, estão vendo que lá no fundo tem um arco-íris? O arco-íris ele vem depois da chuva, né? Então precisa a tempestade vir para limpar, para acalmar, né? E qual que é a esperança? Qual que é a espera que nós temos depois da chuva, né? É ver o arco-íris, né? O arco-íris não fica no céu o tempo todo, né? Você precisa estar atento. Você precisa, inclusive, saber esperar, né? Para poder ver o arco-íris. Porque olha só, meus amores, como conselho, né, nós temos a carta do julgamento. O julgamento, ele é uma carta, né? Que ele exige, né, de você um posicionamento, né? O julgamento, ele fala sobre uma decisão, sobre algo que precisa ser feito, né? Ou alguma decisão que precisa ser tomada. Porém, né, o julgamento também, ele traz essa ideia, né, de que o quê? Mesmo o julgamento, né, há uma espera, né? Há um tempo, né? Há o dia para acontecer, certo? O julgamento, ele fala assim, né? Não sei para qual área aí da sua vida você intencionou essa leitura,
Mas o julgamento, ele traz a resposta, né, de que a sua situação será resolvida positivamente. Porém, né, precisa que você faça algo, né, que você haja, que você se movimente, né, que você tenha a capacidade, né, de saber esperar também. Não é só mexer, não é só misturar as coisas, não é só movimentar. Às vezes precisa também parar, né? Olhar, refletir, né? Para que as coisas não se percam. Porque lá no julgamento, o que acontece quando há um julgamento, né? Aqui de verdade, né? Aqui nesse plano. Quem vai julgar, né? O juiz, ele faz o quê? Ele junta as provas, né? Então, ele junta tanto as provas a seu favor como contra você, né? E aí, depois de avaliar, depois de olhar, né? Ele toma uma decisão, tá? Mas aqui no tarô, os Gêmeos, quando o julgamento vem, né? Ele vem para trazer, né, o novo, tá? Então ele traz mudanças, né? Então ele fala também que se você teve atitudes aí erradas, né? Se você não agiu de acordo com a lei, né? Então que você vai ser chamado para prestar contas, né? Então, se você fez o certo ou o errado, né, isso vai se voltar para você, tá? Aqui ele fala o que também, né? Momento de progresso, de desenvolvimento, né? De renascimento, tá? De renovação. Então, aí se for na área da saúde, né? Na área espiritual, né? De libertação e cura, né? Se for no âmbito amoroso, né, emocional, então assim, é hora de olhar, né, as suas ações, né? Se o que você fez foi certo ou se foi errado, né? Também fala de perdão, né? Às vezes alguma situação aí com alguém que você esteja passando, o julgamento também fala, né, dessa necessidade de perdoar e até de se arrepender, tá bom? Mas em todo caso, quando essa carta vem, ela vem para trazer, né, o novo, novos começos, né? Renovação, regeneração, né? Se for aí alguma coisa que estava tirando seu sono, né? Então ela também fala do quê? De rejuvenescimento, de libertação, tá? Eu acho que essa carta aqui, ela vem, como ela veio como conselho, caíram duas, lembra que eu falei? Eu aceitei que veio louco, né? O julgamento, aqui o conselho para você, Gêmeos, está mais atrelado a algo assim, ó. É hora de perdoar ou se perdoar e seguir em frente, ó, né? Deixar para trás, né, essa situação que te causou vergonha, que te causou perdas, né? Por quê? Porque você teve um tempo aqui, ó. Você teve um tempo aqui de amadurecimento, né? Você teve um tempo aqui, ó, de entendimento das situações, né, das coisas que você viveu, né? Então a temperança, ela traz essa energia, né? De ter calma, de perdoar, de aceitar, né, que as coisas são como elas são, mas que com o tempo, com paciência, com persistência,
né? O tempo, né? Aqui fala muito, essa carta aqui, ela traz muita energia de tempo, né? Ó, ao mesmo tempo que ela está parada, o tempo está passando, né? As coisas estão acontecendo. Então, ela também fala disso, né? De deixar que o tempo faça o seu trabalho, né? E leve, né, as situações para onde quer que elas estejam, né? Eu puxei a carta aqui, pessoal, porque às vezes eu fico olhando assim, eu tô olhando para a carta, tá? Então, vamos deixar ela aqui. Ó, não tem nada, tá? Então, os gêmeos, tá na hora, ó, de se jogar pro novo. De junho, né? Se libertar do que está te prendendo, do que está te amargurando. Você teve aí, ó, nós já vamos pro 6º mês, né? O 6 é harmonia, né? O número 6, né, na numerologia, ele tem uma energia positiva, né? Então, é hora de se renovar mesmo, de se harmonizar, né? De, acima de tudo, é cultivar a paciência, né? De trazer a perseverança, de acreditar em algo, né? E entender que há tempo para todas as coisas, né? Porque ainda temos mais 6 meses pela frente, né? Então, olha só, o julgamento, ele vem falando para você, né, que isso se encerrou, que isso acabou, que é hora, ó, de você se jogar, né, de você seguir em frente. Porque como o julgamento traz muito essa ideia de recomeço, de renovação, o louco também, né? Então, o louco, ele é aquele que quando ele entende, né, que o que ele está fazendo, onde ele está, as pessoas à volta dele, né, já não estão, né, mais fluindo, né, com a energia dele, ele se retira e ele vai em busca do novo, né. E não que, né, esteja falando para você, sai do seu trabalho, pede o divórcio, não, né? Mas ele vai, ó, em busca de novos ares, né? Então, talvez aí o louco, né, venha te chamando para olhar para as situações, né? Com a leveza mesmo do louco, né? Com o juvenil, né? Com essa energia, com esse frescor jovem, né? Lembra que no julgamento ele fala, né, de rejuvenescimento? Então, será que não está na hora, os gêmeos, de você se libertar de alguma coisa que está te aprisionando, que está te mantendo aí truncado, triste, e se aventurar em busca de algo novo e deixar isso para trás? Porque, ó, ele está olhando para cima, né? No tarô, quando o personagem, ele olha para cima, porque ele está em busca, ele está olhando, ele está mirando no futuro, né? E a Imperatriz, né, ela fala muito disso, né? De ações que vão gerar resultados no futuro, tá? Por quê? Porque precisa de um tempo para as coisas maturarem e acontecerem, né? Mas o louco, ele fala disso, né? De recomeçar, de levar, né, consigo somente o que vai ser necessário para a próxima etapa. Quando a gente faz mudança de casa, a gente não deixa muita coisa, né? A gente não vê assim como tinha coisa, como tem coisa que faz anos que você não usa, tem aquele livro que talvez você nem abriu, né, nem tirou da embalagem, copos, taças, talheres, essas coisas assim que você vai guardando e só fica ali juntando pote, gerando mais serviço, né? E deixando a energia estagnada,
Energia, a gente precisa fazer movimentos, né? Mudar as coisas, sair do lugar, né? Arrastar os móveis, né? Por quê? Porque as coisas, né, sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, estagna a energia, né? E isso impede, né, o novo de chegar, tá? O novo, ele traz sim, né, meus amores, um frio na barriga, um certo medo, uma certa ansiedade, né? Mas a gente não pode se paralisar diante, né, dessas emoções. A gente precisa e deve, né, continuar, ir em busca do novo, né? Ontem não, na leitura foi de touro? Foi de touro ou Áries, né? Eu mencionei sobre o Dr. Joe Dispenza, né? E ele fala, né, que você manter a mesma rotina durante anos, isso é seguro para o cérebro, mas também isso te impede de usar o seu potencial criador, né? O seu poder de manifestação, né? Aí já estamos falando da lei da atração. Porque aí você não cria, né? Você não imagina, você não cria situações, né? Que vão renovar a sua energia e o seu potencial, né? Então, às vezes, hoje, geminiano, às vezes você está querendo fazer um curso aí totalmente fora da sua área, né? Vai que vai ser legal, vai ser bom. Ah, eu quero fazer uma viagem, mas eu não tenho companhia, ninguém, não conheço ninguém, quem eu conheço está sem grana, não pode. Vai sozinho que vai ser bom, tá? Se por acaso você pensou aí numa situação a qual você esteja vivendo, a sua leitura vem dizendo, né, para você se perdoar, ter paciência, decidir algo, né, por você e acima de tudo, o louco, ele está sempre sozinho, né? O louco é a solitude. E o louco, ele se abraça, né? O louco, ele se aceita com todas as suas, com todos os seus positivos e os seus negativos, né? O louco, sobretudo, é aquele que dá um salto de fé, tá vendo? Ele tá na beira do abismo e o outro pé já para fora, né? Quando aquele pé baixar ali, ó, ele vai pisar no ar e com certeza vai cair. Ele vai se machucar? Não dá para saber, né? Não sabemos o que tem lá embaixo, né? Mas ele vai dar um salto de fé. Ah, mas ele vai cair, vai dar uma ralada, vai dar uma machucada. Mas será que lá embaixo não tem algo? Um outro caminho esperando por ele, ó, porque aqui, ó, nós temos rio, né? Então, onde tem rio, tem fertilidade, né? Tem abundância em todos os sentidos, né? Olha lá o sol. Olha lá o sol iluminando, né? Olha o sol chamando, né? Porque todo dia quando o sol nasce, o sol anuncia o novo chegando, né? Então, o mês de junho, Gêmeos, vem te chamando, né? Vem chamando você para praticar, né? Um pouco da sua fé, da sua esperança, sobretudo da sua paciência, ó. Fundo do deck ficou o 8 de ouros, né? Ouros nós sabemos que é segurança, é estabilidade, é matéria, ó. Mas vocês estão vendo que ele está criando, ele está fazendo uma nova moeda? Ele tem 7 moedas aos pés dele. E ele está lapidando, criando a 8ª, né? Então, isso é um trabalho, ó. É um trabalho que exige dele o quê? Concentração, silêncio, né? Ação, tá? E olha lá, ele está sozinho. Então, Gêmeos, né, também é um signo bem social, comunicativo, né?
Será, Gêmeos, que você não está precisando aí ter um momento com você? Então, olha só, a carta da estratégia, né, vem dizendo que momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação. Mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Então, cria aí um mantra, né? Eu sou a ação. Eu sou ação. Eu sou ação. Beijos geminianos e até a próxima. Tchau, tchau.